Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e eu queria falar para você hoje brevemente sobre um livro que eu gosto bastante, que é O Monge Executivo. Foi um livro que ele chegou na minha vida, tenho quase certeza que foi por indicação de alguns amigos, mas ele chegou na minha vida num momento bem interessante, que foi um momento que eu estava entendendo que eu estava deixando de ser apenas um desenvolvedor de software para me tornar de fato um líder em desenvolvimento de software, né? Um líder de time. E eu não sabia muito sobre o que era ser um líder ou sobre os aspectos que eu gostaria de assimilar na minha liderança, no meu estilo de liderança, né? Eu tinha alguns exemplos das empresas que eu tinha passado até então, que não eram muitos. Estou falando aí de algo que aconteceu por volta de 2009 para 2010. E esse livro, embora ele traga um texto um tanto piegas, vamos chamar assim, ele te traz para refletir muito sobre a essência da liderança e de uma liderança que eu acredito bastante que é a liderança servidora. Tá? Vou falar mais para frente sobre a diferença disso. Primeiro, eu queria te dizer que ele é um livro que não é grande, é um livro que tem aproximadamente 140 páginas, se não me engano. Ele foi escrito pelo James Hunter. O título original dele é The Servant, em inglês, seria algo como O Servidor. E quem me conhece sabe que eu sempre fui muito cético, né, para literatura de autoajuda, para esse tipo de literatura mais subjetiva, vamos chamar assim. Eu sempre fui um profissional muito técnico, muito de exatas, mas quando eu comecei a me embrenhar mais pelo caminho da liderança, eu vi que lidar com pessoas não era da mesma forma que eu lidaria, né, não seria tão fácil quanto lidar com bits. É o tipo de livro que vale cada centavo e cada minuto de leitura. Se você está buscando uma posição de liderança, vale a pena. Mas enfim, sem mais delongas, qual é a história do livro? O livro ele trata sobre John Daly, que seria um executivo dos Estados Unidos hipotético, né? Então não é uma história real, né? Ele narra essa história usando ela como base para trazer os ensinamentos. Então ele é executivo com uma carreira bem sucedida numa empresa que fatura muitos milhões. Então, quando a gente fala executivo, entenda aí o diretor de uma empresa. No entanto, a vida dele não está tão boa assim. O que aparentemente seria uma vida perfeita está caindo em ruínas. Seja como líder, como marido ou como pai, o John ele está deixando a peteca cair, no sentido que ele não está conseguindo lidar, né, seja com o equilíbrio da vida pessoal e profissional, com a sanidade mental dele, da dedicação excessiva ao trabalho. E para tentar colocar tudo em ordem, ele resolve aceitar a sugestão da esposa dele, de um pastor lá, de uma congregação que ele participava, para fazer um mosteiro, se isolar num mosteiro lá com os monges, né, para refletir um pouco, meditar um pouco e colocar a cabeça no lugar. Então o livro ele se passa durante esse período que ele fica no mosteiro, que se não me engano é de uma semana, e ele se dá muito através dos diálogos de um monge chamado Simeão, que depois no final tem um plot twist aí relacionado a esse Simeão, e os alunos, né, essas pessoas que foram para o mosteiro, os estudantes, assim como John. Simeão acaba se tornando então o mentor de John durante esse período dele no mosteiro e dos demais alunos. E cada um desses alunos, você vai percebendo ao longo do livro que eles são arquétipos de pessoas, de lideranças existentes na vida real, e você acaba se identificando com alguma delas ao longo do livro. Quer você goste disso ou não. Então, através dos conflitos, da forma de pensar sobre a liderança de cada um dos estudantes versus os ensinamentos de Simeão, a gente vai construindo o nosso próprio raciocínio, nosso próprio entendimento sobre a essência da liderança. Que essência seria essa? A servidão. Então são trazidos vários exemplos de líderes cuja principal função é servir ao time, entender que quem executa, né, quem constrói é o time e cabe ao líder fazer o quê? Garantir que o time tenha o ferramental, o ambiente, a confiança, os recursos para conseguir executar as suas atividades. Mais do que isso, o livro traz ensinamentos relacionados à forma como você deve interagir com o seu time com empatia, com humildade, sim também com autoridade, com pulso, mas também ao mesmo tempo com muito amor. Sim, o livro acaba falando de amor dentro do ambiente corporativo, dentro do ambiente de times, de projetos, por exemplo, mas um amor mais na sua definição cristã, vamos chamar assim, né, de amar ao próximo como a si mesmo. De valorizar o próximo, de respeitar o próximo, de não fazer mal ao próximo, né, de querer o bem as pessoas que estão envolvidas no seu time, dos seus liderados. O mais curioso é que um dos estudantes, o Greg, né, que ele é militar, ele é o mais difícil de você conseguir engolir ao longo do livro, pelo menos para mim foi o mais difícil, porque ele é o mais contundente, o que mais questiona, o que mais contraria essa liderança que muitas vezes é considerada mais fraca, vamos chamar assim, né, de liderança servidora. No entanto, é curioso como a gente consegue facilmente se projetar no Greg com os nossos próprios preconceitos em relação à gestão, porque, em geral, a gente não tem bons líderes, bons gestores nas empresas, principalmente aqui no Brasil,
né, que é onde eu tive mais contato, mas também que a gente ouve falar aí mundo afora. Fica aqui a dica dessa rápida resenha do livro Monge Executivo. Se você está almejando um cargo de liderança ou já está em cargo de liderança e está tentando encontrar a sua forma de liderar, recomendo a leitura, pelo menos para que você tenha a sua própria opinião sobre liderança servidora. Tá? Como eu trabalho já há muitos anos com métodos ágeis, e métodos ágeis a gente traz muito esse conceito de liderança servidora, cai como uma luva. Se você é um agilista ou está buscando carreira envolvendo agilidade, Monge Executivo é um bom complemento de literatura. Tá? Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar link para você poder adquirir esse livro na Amazon, e eu espero que você goste tanto quanto eu. Um abraço e até a próxima!